Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer que para nós é um motivo de muita alegria de mais uma vez estarmos reunidos para juntos adorarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Somos gratos a Deus, primeiramente a Deus e também ao nosso pastor presidente das Assembleias de Deus Ministério de Perus, pastor doutor Elias Cardoso, juntamente com a sua muito digníssima esposa, a missionária Lígia Cardoso, presidente da Associação Azarias. Cumprimentando o casal pastoral, estendemos o cumprimento a todos os obreiros da nossa igreja, gratos pela confiança de uma vez mais podemos realizar esse trabalho para a glória do nome do nosso Deus. Musical Restauração, um trabalho realizado pela diretoria musical em conjunto com todos os departamentos da igreja, onde irmãos e irmãs empenhados e dedicados e capacitados pelo Espírito Santo se desenvolveram para que hoje esse evento pudesse estar acontecendo. Restaurar não é apenas consertar, mas é também trazer de volta a beleza original. É trazer à vida aquilo que estava esquecido. É transformar cinzas em flores. Talvez você que esteja aqui nesta noite ou que esteja acompanhando pelas redes sociais, esteja se sentindo cansado, talvez desanimado ou até mesmo sem esperança. Mas a mensagem da cruz, principalmente o túmulo vazio, nos diz que nada está definido enquanto não estiver nas mãos daquele que venceu a morte. A Páscoa é a prova de que Deus é especialista em recomeços. Portanto, o meu convite para você nesta noite é que você se desarme, abra o seu coração, deixe de lado as preocupações e permita que as músicas, as palavras, as encenações que aqui forem feitas, elas toquem o mais profundo da sua alma. Nesta noite, que você não seja apenas um espectador, mas permita-se ser o cenário onde a restauração acontece hoje. Que nós tenhamos um musical abençoado e transformador. Com vocês, musical Restauração. Totalmente contrário ao avanço da igreja primitiva, um inimigo. Assim ele poderia ser facilmente descrito. Nunca depositara nenhuma fé em Jesus Cristo. Embora eu conhecesse como personagem histórico que provocara grande reviravolta na Galileia e na Judéia. E mesmo agora, após a sua morte, ainda gerava discípulos que se multiplicavam e se espalhavam pelas cidades santas e cercanias. Mas ele não era um mero observador. Ele era um destacado fariseu, fiel cumpridor da lei de Moisés. Desde a sua tenridade, um estudante da Torá. Apesar de jovem, ele mostrara grande habilidade com as escrituras. Ele sabia argumentar. Zeloso no cumprimento da lei, contrário ao movimento cristão. Ia na contramão de suas crenças ao afirmar que um homem crucificado em Jerusalém poderia ser o Messias prometido pelas Escrituras, e afirmar que tal homem estava vivo. Para ele, o movimento de seguidores do Nazareno deveria ser extinto, e ele colaboraria com isso, nem que tivesse que punhar até as suas últimas forças. Mudemos de cena. Em Roma, provavelmente no ano 62 depois de Cristo, um homem está preso. O que ele fez? Afrontou a lei de Moisés, segundo o que diz os seus acusadores. Porém, o que levou à condenação foi o nome de Jesus de Nazaré. Durante os últimos 25 anos de sua vida, este homem havia proclamado e defendido arduamente o Evangelho. Por amor a Cristo, ele foi açoitado, apedrejado e agora
aguarda em prisão domiciliar o seu julgamento, após ter apelado ao tribunal de César. Há um grande paradoxo entre esses dois personagens. Paradoxo que não segue de grande surpresa, já que ambos os personagens são exatamente a mesma pessoa, o jovem fariseu e o velho apóstolo. Estamos falando de Paulo, Saulo, na língua hebraica, aquele que o Senhor levantou para levar o evangelho da restauração aos gentios. E espanta-nos como o Senhor do universo fez cumprir os seus propósitos, propósitos que apontam para a restauração de todas as coisas, inclusive de alguém como Saulo de Tarso. Na prisão, Paulo escrevia as igrejas que ele havia fundado. Em uma dessas cartas, a que escreveu aos Filipenses, ele escreve que por conta de sua prisão, o nome de Jesus Cristo ficou conhecido da guarda pretoriana. Paulo, prisioneiro de Roma, por que escreve tanto? Por que estás preso? Senhor oficial, eu estou escrevendo para alguns amigos meus que estão lá na cidade de Filipe. São pessoas que acompanharam a minha jornada e que sabem de todo o sofrimento que eu passei. Mas, para responder a sua pergunta, eu diria que eu estou preso por causa da restauração de todas as coisas. Restauração? Que restauração é essa? Para o senhor conseguir entender isso, essa é uma história muito longa. A minha prisão tem a ver com algo que aconteceu há séculos atrás. O senhor está disposto a ouvir? O senhor é um prisioneiro. Nós temos todo o tempo do mundo. Muito bem. A história da minha prisão, na realidade, começou há vários séculos atrás. Lá em Ur dos Caldeus, o Deus criador dos céus e da terra chamou um homem conhecido como Abrão. E Deus fez uma promessa para esse homem. Deus falou que da sua descendência viria uma bênção que alcançaria toda a humanidade, que restauraria toda a humanidade. Porém, esse homem tinha dois problemas. Porque como Deus iria dar para ele uma grande descendência se ele era um homem já com 75 anos de idade e não tinha filhos e a sua mulher era estéril? E ele também não tinha uma terra fixa, ele era nômade, ele vivia de lugar em lugar. Mas o Deus criador dos céus e da terra cumpriu a sua promessa. Lhe deu um filho na idade avançada de Abrão. E deste filho foi gerada uma grande descendência que foi a nação de Israel. E durante 400 anos essa nação, ela cresceu e cresceu bastante. Porém a segunda promessa que Deus havia feito é que daria para este povo uma terra. Isso era muito importante para o plano de Deus, que esse povo tivesse numa terra. E a terra prometida era a terra de Canaã. E esse povo se tornou escravo no Egito. Mas Deus, de forma poderosa, tirou o povo do Egito com vários milagres. Conduziu aquele povo durante 40 anos no deserto e lhe deu a terra prometida. Porém, quando eles chegaram na terra prometida, eles tinham alguns desafios. E o primeiro desafio era a cidade de Jericó. Quando as muralhas caírem e o céu rugir, a terra tremer e o povo aplaudir 7 voltas com fé, sem hesitação, e ao som do chofar ruíram no chão. Será impossível. Josué se ergueu contra o povo de Deus, já tinha os planos seus, marchará
irão. Quando as muralhas caírem, o impossível tremer, o chofar tocar, o milagre virá. Deus ainda derruba muros hoje aqui, se você crer, então marche e vai vencer. As muralhas vão cair mais uma vez. Josué, a cidade está completamente fechada. Veja, ninguém entra e ninguém sai. Olha esses muros, essas muralhas são enormes, intransponíveis. É impossível, Josué. Deus disse que estaria comigo todos os dias da minha vida, assim como foi com Moisés, e que nos dará todo lugar em que pisar a planta dos meus pés. Mas, Josué, Deus nos trouxe do deserto para isso, nos fez passar o Jordão a seco, para agora parar diante de um muro, Josué. Deus falou: seja forte e corajoso, levante-se, confiem. A vitória vem do Senhor. Josué, tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e todo o seu exército. Vós todos os homens de guerra, rodeiem a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão buzinas de chifre de carneiro diante da arca da aliança. E no 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Será que, ouvindo o sonido longo das buzinas, todo o povo gritará bem alto, e as muralhas cairão, e em seguida o povo atacará. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sacerdotes, levai a arca do concerto. E mais 7 sacerdotes, levem 7 buzinas de chifre de carneiro à frente da arca do Senhor. E quem estiver armado, siga diante da arca da aliança, assim como também toda a multidão. Marchem! Mas não gritem, não façam barulho, nem que saia palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu disser: gritai, então gritareis. Sete dias a ordem foi dada, marchar em silêncio, com a fé na jornada. O povo de Deus em frente a Jericó, uma fortaleza, um nó. As muralhas são altas, tocando o céu, guardando a promessa sobre um véu. Mas a voz do Senhor ecoou mais forte: não temam a sorte, eu sou o seu norte. E as muralhas vão cair pelo poder da sua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele
pelo toque da fé, o chão vai tremer e as muralhas vão cair para o mundo ver. 6 dias de volta, sem nada a dizer, apenas marchando pra obedecer. O inimigo zombava do alto do muro. Vejam seu Deus no ritual obscuro. Mal sabiam eles que em cada passo a fé construía um novo espaço. E no 7º dia a ordem mudou. Tem pecado o libertador. E as muralhas vão cair pelo poder da tua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele que crê e começa a louvar. Pelo toque da fé, o chão vai tremer e as muralhas vão cair Para o mundo ver, talvez hoje existam muralhas em mim. O medo, a dúvida, a dor que não tem fim. Mas rumo a Jericó eu vou marchar. Pois a mesma promessa que vive você, o poder é o mesmo, faz o impossível acontecer. e as muralhas vão cair pelo poder da tua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele que crê e começa a louvar. Pelo toque da fé, o chão vai tremer e as muralhas vão cair para o mundo ver. Vão cair pelo poder de Deus, vão cair. Sim, as muralhas vão cair pelo poder da tua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele que crê e começa a louvar. Pelo toque da fé, o chão vai tremer, sim, as muralhas vão cair Para o mundo ver, vão cair, pelo mundo ver. vão cair. Josué, o que ganho com esse desfile sem sentido? Quais são as ordens, comandante? Vamos continuar aguardando. O que mais podemos fazer? Ei, covardes! Até quando vão rodear a nossa volta nesse desfile ridículo? Assim pensam que não possam nos vencer? Vamos, Josué. Aonde está o seu Deus Todo-Poderoso que ninguém enxerga? É isso que ele te ordena? Podem rodear as muralhas por 100 anos, jamais entrarão em Jericó. O Senhor nos entregou essa cidade. Vai cair! Vai cair!
estamos. Glória. A história de Israel surge a partir da aliança de Deus com Abraão. Depois de 40 anos de peregrinação, disciplina e preparação no deserto, finalmente os israelitas conquistam o território físico dado por Deus. Josué, sucessor de Moisés, foi um dos dois únicos adultos da primeira geração a adentrar a terra prometida. Desde essa conquista, sob a liderança de Josué, Israel se estabeleceu na terra como povo da aliança. A cidade foi conquistada apenas com a marcha obediente do povo, como acabamos de ver. E olha que interessante, nenhuma outra cidade seria primeiramente conquistada senão Jericó, pois o nosso Deus tinha um plano, um propósito com aquela terra e com aquele povo. Deus, em sua onisciência, sabia que ali, na terra prometida, onde Israel se estabeleceu, viriam as cidades de Jerusalém e Belém, onde Jesus, o Filho de Deus e remidor de Israel, nasceria, estabeleceria o seu ministério, separando os discípulos e transformando-os em apóstolos para evangelizar o mundo. Contudo, após alguns séculos, o povo perde a terra prometida por causa da infidelidade expressa pela idolatria e pela autonomia moral que corroeu os fundamentos espirituais e sociais da nação, levando Israel cativo para o exílio babilônico. Mas eles não perdem a promessa, porque Deus é fiel à aliança. A promessa da terra é reafirmada e restaurada por meio da visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel não interpreta o exílio como o fim da história de Israel, mas como a ação pedagógica de Deus. Deus estava ensinando aquele povo. Além disso, essa visão simboliza a morte espiritual do povo, mas também a esperança de restauração mediante a ação poderosa do Espírito de Deus. Isso nos mostra que Deus pode dar vida a um povo morto espiritualmente e trazê-lo de volta à sua terra. Os ossos secos representam os israelitas no exílio, sem identidade, sem expectativa, abandonados, esquecidos e sem futuro. O povo acreditava que Deus havia abandonado a aliança. Eles diziam: nossos ossos secaram e pereceu a esperança. O povo babilônico vê Israel como cativo. O povo de Israel se vê morto. Deus os vê passíveis de ressurreição. A restauração não nasce das circunstâncias, mas da ação soberana de Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou ao vale, vale de ossos secos. Eram muitos e estavam sequíssimos. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Senhor, tu o sabes. Ezequiel, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No silêncio do vale, sossos ao chão, olhos vazios e o eco da solidão. Mas tua voz rasga o tempo, tua mão se estende. Diz, filho, profetiza, e a vida voltará. Vento do Espírito, sopra, sopra outra vez. Traz de volta a esperança, levanta o que não mais quer. Sopra, Senhor, no vale dos ossos secos, das carnes trazida, levanta teu povo eleito do pó ao trono, da morte à redenção. Tua voz é a vida, é fogo no coração. Do chão estremece, o vale respira, nervos e carnes, a promessa de vida. Do pó se levanta quem já não sonhava, agora já canta quem mudo estava. Eu sou clamando vida, vida, vida. E os céus respondem com poder que não falha. O exército se ergue, olhos de fogo, num sopro eterno, num sopro novo. Sopra, Senhor, do vale dos ossos secos. Levanta o caído, renova teu povo eleito do exílio ao lar, da morte à salvação. Teu sopro é vida, é libertação. Vale dos ossos, agora vive, sopro de Deus, sopro
prisioneiro. Então a promessa se cumpriu. O que tem de tão especial esse povo? Porque Deus insiste tanto com esta nação? Senhor oficial, aí que está a grande questão. Esse povo, da mesma forma que eu, da mesma forma que o Senhor, esse povo não tinha nada de especial. Deus o chamou unicamente por conta do seu amor e por conta da sua misericórdia. Por várias vezes na história, esse povo desobedeceu a Deus. Por várias vezes, esse povo deu as costas para o Senhor. Mas todas as vezes que isso aconteceu, Deus ofereceu um caminho de restauração. Porque Ele, como Ele próprio disse, Ele não deixaria apagar o pavio que fumega. A chama continuaria acesa. E sabe por quê? Porque a promessa que Ele fez lá para Abraão lá atrás é que desse povo viria a bênção para todo o mundo. E essa bênção veio por meio de um homem que talvez o Senhor, como soldado romano, já tenha ouvido falar: Jesus o Nazareno. Jesus era a promessa de Deus se cumprindo. O próprio Deus que tomou forma humana para poder restaurar todas as coisas. Mas quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio em sua glória e todo o seu esplendor. Ele veio como uma pessoa comum, como uma pessoa simples. Pregou lá em Nazaré, pregou na região da Galileia e na Judéia, e não tinha nada que o diferenciasse. Mas sabe como as pessoas descobriram que Ele era o próprio Filho de Deus? Porque Ele fazia coisas que só Deus pode fazer. Ele perdoava pecados, Ele curava enfermos, Ele chegou até mesmo a ressuscitar mortos. E sabe uma coisa que Ele fazia? Ele tinha poder sobre a natureza. Certo dia, Ele deu ordem ao mar, e Ele falava com o mar, da mesma forma que um pai dá ordem para o seu filho. Só Ele tinha poder para fazer o mar se aquietar. Hoje a pescaria vai ser boa. Pescaria boa. Hoje vamos pescar muitos peixes hoje. Tiago, reme mais, Tiago. Hoje está bem tranquilo o mar, hein? Tá tranquilo. Hoje vai dar muito peixe hoje. Hoje vai vamos ser comer bom. bem hoje. Isso. Pescaria boa. Jesus até dormiu. Olha, vejam, o tempo está mudando. Olha lá as ondas se levantando. Meu Deus! O mar. Segurem, segurem! Segurem! O que é isso? Segurem, meus irmãos! Jesus! Agora, onde está Jesus? Cadê o mestre? Segurem! Acorda o mestre! O mestre está forte, segura! Tirem a água de dentro, tirem! Mestre! Jesus! Mestre! Acorda, mestre! Homens de pouca fé, por que são tão medrosos? Mestre, não vê a tempestade! Não vê o vento! É tempestade! O que vai fazer, mestre? Olha essa tempestade! Como faremos? Vamos perecer!
Olha, quem é esse? Vejam o mar, está calmo. Vejam, o vento cessou. Por que vocês são tão medrosos? Quantos ensinamentos já dei a vocês sobre confiar e ter fé? Quem é esse? Mais um milagre. Estão salvos, estão salvos. Eu já disse para vocês, fiquem calmos, mar se aquieta, vento. Atendem ao meu mandar, sossegai, convosco estou para salvar, sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, vamos voltar. Ele verdadeiramente é o mestre. Se viu? Vamos, meus irmãos, vamos para casa. Quantas vezes já falei para vocês? Não precisam ter medo. Vamos voltando. Prisioneiro, ouvi dizer que este homem foi morto. Sim, o senhor tem razão. Jesus, ele realizou tantos milagres, fez tantas coisas extraordinárias, mas sabia que o principal motivo que ele veio aqui à terra foi justamente se entregar à morte por toda a humanidade. Lembra do projeto de restauração que eu disse? Para que aquele projeto de restauração fosse cumprido, era necessário que Jesus sofresse e entregasse a sua vida. E sabe por quê? Porque a dívida do ser humano era tão grande que somente alguém que fosse perfeito, somente alguém que não tivesse erro, que não tivesse pecado, poderia pagar o preço do perdão. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio entregar a sua vida, e ele sofreu. E o Senhor, como soldado romano, sabe melhor do que eu. Jesus, ele sofreu a pior morte que existia, que era a morte de cruz. Quando ele estava tão conhecido, realizando tantos milagres, ele foi traído. Um dos seus discípulos, um daqueles que havia caminhado com ele durante aqueles 3 anos, o traiu e o entregou à morte na mão dos romanos. Não se tudo do vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu não vos disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Salve, mestre. Mas eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser entregue à mão dos salteadores. Salve, mestre. Amigo, que tenho contigo? Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Soldados, enchem o Nazareno, prendam-no. Pedro, embainha tua espada. Aquele que com a espada fere, com ela se é ferido. Calma. Estive convosco no templo, ensinando, pregando. Agora vem com paus, porretes e espada. Mas entendo
porque é necessário que se cumpra as Escrituras. Vamos levá-lo a Pilatos? Pilatos, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. És tu, rei dos judeus. Tu o dizes. Mas o que quereis que eu fizesse com este homem? Eu não vejo motivo algum para lhe imputar pena de morte. O que vocês querem que eu faça? Ele perturba o nosso povo com falsos ensinamentos, gerando tumultos por toda a Judeia, desde a Galileia até aqui. Não vejo motivo. O que quereis que eu faça? Crucifique-o! Crucifique este falso profeta! Seja crucificado! Ele tem que morrer! Crucifique-o! Mentiroso! Mentiras que não crucifique-o! Ele deve morrer! E por que nada se respondes? Não vês que eles estão lhe acusando? Tu sabes que eu tenho poder para te salvar. Nenhum poder teria, se do alto não fosse lhe dado. O que farei com este homem? Tragam-me Barrabás! E vocês, a que quereis que eu soltar? A Barrabás? Ou a Jesus, chamado Cristo? Libertem a Barrabás! Crucifiquem a Jesus. Eu não tenho parte no sangue deste homem. Este sangue é inocente. Não tenho parte no sangue deste homem. Eu lavo as minhas mãos.
digo a todos vocês: eu não tenho parte no sangue deste homem. Este homem foi crucificado, e eu não terei parte no sangue deste homem. Vamos! Ele vai cantar sentíssimo! Quem é você? Ai, quem é esse? Poderoso! Cadê seus seguidores agora? Tá sozinho, né? Anda! Vamos! Deixa me ajudá-lo! Isso! Vai, anda então! Vamos! Eu sou Simão Sirineu! Esse é o rei de vocês! Vamos, vocês! Ele estava tão ferido e sangrava para coroado com espinhos. Ele foi e em dor podiam ver um homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do veio Cristo Rei, Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou em seu amor, morreu numa cruz em pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Meu filho, meu filho, meu Vamos, sei!
rapaz. Olhe para nós. Somos imundos e merecemos estar aqui. Mas olhe para este homem. Ele nada fez. Aqui não é o lugar dele. Jesus, oh Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Estou perdoado. Eu rei de vocês. Todos os pecados. Essa é a sua coroa. Ei! Essa é a sua coroa. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Fizeram.
Mas se este homem chamado Jesus era um homem tão bom, como assim o mataram? Essa mesma pergunta que o Senhor acaba de me fazer foi a mesma pergunta que os seus discípulos fizeram. Como assim Jesus morreu? Ele era a nossa esperança e agora ele foi crucificado. Está tudo acabado. Mas não se esqueça de que ele era o próprio Deus. Ele foi o Criador da vida. E era impossível que a morte o detivesse. Quando ele morreu, a morte não tinha o que fazer com ele. E Deus, na sua grande e infinita graça, pegou aquilo que traz mais medo ao ser humano, que é a morte, usou aquilo que é a nossa maior derrota e transformou na maior vitória, transformou naquilo que traria a restauração de todo o mundo, de todo o universo. Os seus discípulos acharam que tudo tinha se acabado naquela sexta-feira. Passou a sexta-feira e tinha algumas mulheres que durante os 3 anos que Jesus pregou, caminharam e acompanharam ele por onde ele ia. Quando chegou a sexta-feira, aquelas mulheres viram que não podiam fazer nada. No sábado, que era o dia do descanso dos judeus, elas também não podiam fazer nada, mas no domingo de manhã, elas foram logo de manhã para o sepulcro, para preparar o corpo de Jesus, porque na sexta-feira foi tudo muito rápido, não houve tempo suficiente para preparar o corpo dele da maneira adequada. E aquelas mulheres foram no domingo de manhã ao sepulcro para ver o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, Momento, não se aproxime muito. Quando elas chegaram lá, elas mal imaginavam que receberiam a maior notícia da história. Salomé, vamos, Salomé, está na hora. Maria, vamos pegar os perfumes para ungir o corpo de Jesus. Vamos cuidar do corpo do nosso mestre. É madrugada do terceiro dia, o novo amanhecer, ao mundo começa a nascer lá no sepulcro. Espera, quem que vai remover a pedra do sepulcro? A pedra não está mais lá. Meu Deus, o corpo. Levaram o corpo de Jesus. E agora, o que a gente vai fazer? Precisamos contar aos discípulos. Vamos. Jesus, onde te colocaram, Jesus? A quem procuras? Por que choras? Que levaram o corpo do meu Jesus. Eu não sei onde levar. Jardineiro, se tu levaste, me dize onde o puseste. E eu levarei. Maria. Maria. Rabone. Mestre! Não me detenhas. Vai e diga aos teus irmãos tudo o que tem visto, que eu vou agora para o meu Pai, o meu Deus, o vosso Deus, e vou os preparar lugar. Meu mestre.
Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Jesus, Ele está vivo! Jesus vive! Ele vive! Aleluia! Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, em nós vive outra vez. Glória! Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver naquele olhar a dor que ali sentia. Foi muito forte. Como troca por tão grande amor, cravaram ele naquela cruz. Essa imagem não sai da minha cabeça, companheiro. Ninguém além dele poderia perdoar nossos pecados. Você tem razão. Com aquela autoridade garantiu a vida eterna e paz. Ei, amigos, posso caminhar com vocês? Qual é o motivo da conversa? Ele não está sabendo? Você não é morador aqui da região? O que aconteceu? Todos esses acontecidos nesse final de semana? O que foi que aconteceu com Jesus de Nazaré? Você não está sabendo? Ele é um profeta, é um que falava, fazia coisas impressionantes diante de Deus e do povo. Você precisa saber a coisa assim impressionante que aconteceu. As mulheres foram lá no sepulcro. E tinha um anjo lá, e o anjo falou para ela: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E nós achava que ele era o libertador de Israel. Mas já faz 3 dias depois de tudo isso. Pera, só um pouquinho. E detalhe, alguns discípulos já foram conferir lá no túmulo e realmente está vazio. Só que nós não vimos ele ainda, não vimos. Me diga uma coisa. Sabe quem foi que matou ele? Quem? Os líderes. Mas me diga uma coisa. Crucificaram. Eu quero só entender um negócio. Os profetas disseram e vocês não creram? Como é que vocês demoraram para perceber que as palavras dos profetas, que ele era o Messias, que ele seria crucificado e que ele ressuscitaria? Mas a conversa tá boa. Eu vou seguindo o meu caminho, que já está ficando um pouquinho tarde. A conversa tá boa. Fica conosco. Não, eu preciso. A noite já chegou. É perigoso. Fica conosco. Então eu vou cear com vocês, então. Pai, graças te dou por este alimento e por esta caminhada tão
tão maravilhosa com essa boa conversa. Ei! Era Jesus! Não ardia em nossos corações? Nossa! Ei! Vamos avisar lá! Ele passou lá em casa! Jesus passou lá em casa! Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Que notícia maravilhosa! Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele vive! Ele reina! Glória! A Ele glória! Aleluia! Aleluia! Glória! Eu ainda não entendi por que está preso. Qual foi o seu crime? Meu caro oficial, da mesma forma que o meu Senhor veio ao mundo para sofrer, para que a mensagem da redenção chegasse a todo mundo, eu também estou disposto a entregar a minha vida pelo meu Senhor. E é por isso que eu estou preso, porque o mundo ainda não recebeu essa mensagem de restauração. E enquanto essa mensagem não for pregada a todo mundo, nós que somos servos desse Senhor, sofreremos. Mas tem mais uma coisa: da mesma forma como na cruz Jesus trouxe a restauração para todo mundo, eu também tive a minha própria história de restauração. Aconteceu mais ou menos 25 anos atrás. Sabe, eu cresci numa família judaica. Minha família era uma família importante na cidade de Tarso. Meu pai era cidadão romano. E eu cresci sendo um judeu muito fiel. Eu me tornei fariseu, conhecia a lei como ninguém. E a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus,
aquilo não entrava na minha cabeça. Eu não conseguia entender como que um homem nazareno tão simples como Jesus, que foi condenado à morte, poderia ser o Messias. Isso era loucura. E eu coloquei todos os meus esforços para acabar com o movimento dos nazarenos. Onde houvesse uma pessoa que confiasse nesse Jesus, eu estava disposto a ir, aprender, porque não fazia sentido, aquela doutrina era um absurdo. Mas um dia, quando eu estava indo para Damasco, eu tive o meu próprio encontro com Ele. E eu me lembro como se fosse hoje, era quase meio-dia, e eu estava lá no caminho de Damasco. E quando foi meio-dia, uma luz do céu muito forte veio sobre mim. E eu também fui uma testemunha ocular de que Ele está vivo. No meio do caminho percebi algo diferente aconteceu. Uma luz que brilha mais que o sol apareceu. E não mais tive forças resistir. Isso nunca me aconteceu. A visão que eu tinha eu perdi, mas pude ver o que eu nunca vi. Uma luz me consumiu, me derrubou, atraiu, e quem estava comigo percebeu que só poderia ser a voz de Deus. Senhor, me fale quem tu és, estou aos teus pés, disposto. Saulo, eu sei quem te encontrou. Eu sou Jesus, eu sou o Senhor. Não sou Gamaliel, meu nome é Emanuel. Filho, desisti. Te cerca, vem como uma flecha pra tu depender de mim. Hoje, aquela luz foi tão forte, me deixou cego por 3 dias. Eu que era um homem que dizia que via tudo, que sabia de tudo, fiquei cego por 3 dias. E mal sabia eu que uma das pessoas que eu queria prender era a pessoa que Deus iria usar para me restaurar. O nome dele era Ananias. Ananias, aqui estou, Senhor. vai à casa de Judas, na rua direita, e procure Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei em visão que você colocaria as mãos sobre ele, para que ele possa ver de novo. Mas, Senhor, todos dizem que ele persegue os que te adoram. Vá, pois eu escolhi Saulo para levar o meu nome aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por minha causa. Sim, Senhor.
Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que apareceu para você a caminho de Damasco, Ele me enviou para que você veja novamente e para que você seja cheio do Espírito Santo. Saulo, entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Saulo, sinta a glória do Pai. Não te detenha se as lágrimas rolarem ou as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Veja que presença é essa, presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que é o meu alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder sua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder tua presença, Pai. Vem nos envolver com tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Oh. Você pode glorificar ao nome do Senhor nessa noite? Amém? Irmãos, nesse momento eu não falo mais como personagem, mas eu gostaria de compartilhar uma breve palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em apenas um versículo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Você pode repetir comigo? Vamos lá? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo 1, mostra para nós o relato da criação. E o escritor de Gênesis, capítulo 1, escreveu de uma forma muito bonita, muito poética, a respeito da forma como Deus criou os céus e a terra. E se você ler com atenção Gênesis 1, você vai ver que tem um refrão que aparece em todo o capítulo 1.
No primeiro dia Deus criou a luz, separou a luz das trevas, e é dito que viu Deus que ficou bom. No segundo dia Deus separou as águas que estavam sob o firmamento das que estavam debaixo do firmamento, e viu Deus que era bom. No terceiro dia, de igual maneira, viu Deus que era bom. E assim foi. Esse é um refrão que aparece em Gênesis capítulo 1. Viu Deus que era bom. E quando chegou no sexto dia, no término da criação, o refrão final aparece no versículo que nós lemos. Viu Deus tudo o que havia feito, e eis que tudo tinha ficado muito bom. Para mostrar para nós, irmãos, que tudo o que Deus fez é bom. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando Deus criou as coisas, tudo Deus criou e ficou bom. Mas se você olhar para o mundo hoje, você vai ver que o mundo hoje não é tão bom assim. Existem coisas boas sim, mas existe muita maldade, existe muito ódio, existem tantas coisas ruins, que inclusive atingiram o próprio Salvador, que foi morto na cruz. E quando é que as coisas deixaram de ficar boas? Em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou na história humana. O que Deus fez é bom, e o pecado não foi Deus quem fez. Mas Deus queria ter um relacionamento real, um relacionamento perfeito com o ser humano, e queria que o ser humano o servisse com liberdade, e por isso deu direito para que o ser humano pudesse escolher servi-lo ou não servi-lo. E o ser humano escolheu o caminho de não servir a Deus. E por conta dessa escolha, as coisas deixaram de ficar boas. Gênesis 1:31 deixou de ser recitado. E sabe qual é o projeto de Deus? Fazer que Gênesis 1:31 volte a ser cantado por toda a criação. O projeto de restauração de Deus é que um dia toda a criação reunida possa olhar para tudo e dizer: ficou tudo bom de novo, tudo foi restaurado, tudo voltou a ser como era em Gênesis 1:31. E sabe como Deus fez isso? Enviando o seu Filho ao mundo. Sabe quando Gênesis 1:31 foi repetido? Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e depois quando Ele ressuscitou. Lá Jesus abriu o caminho para que Gênesis 1:31 voltasse a ser recitado. Lá Ele abriu as portas para que tudo voltasse a ficar bom, para que tudo fosse restaurado. E se você olhar para as Escrituras, você vai ver que as Escrituras têm muitos exemplos de restauração. E a gente viu alguns aqui na peça. Deus restaurou a nação de Israel por várias vezes. Como o apóstolo Paulo disse aqui na peça, Deus não deixa o pavio que fumega se apagar. Deus sempre tem um plano de restauração. E um dos exemplos desse plano de restauração é o próprio apóstolo Paulo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, Paulo ele faz uma reflexão a respeito da sua conversão. Se for possível colocar no telão, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Mas a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, ele se julgava o pior dos pecadores. Hoje cedo nós conversávamos com o pastor Edson hoje de manhã sobre isso. Imagina como era a consciência de Paulo, lembrando do que ele havia feito antes de se converter. Imagina, ele deu testemunho de aprovação dele para a morte de Estevão. Imagina que ele dava o seu aval quando algum crente era condenado à morte, quando algum crente era preso. Imagina que isso ficava lá na cabeça dele. Ele sabia que tinha sido perdoado por Cristo, mas ele se lembrava. E nesse versículo ele diz: eu tenho a convicção de que eu sou o maior dos pecadores, porque eu usava a palavra de Deus para perseguir o próprio povo de Deus. Eu interpretava a palavra de Deus de forma errada e queria usá-la ela para matar as pessoas, para prender as pessoas. Eu sou o pior dos pecadores, dizia Paulo. Mas aí Paulo dizia: eu não merecia estar aqui. E eu pergunto para vocês acham que Paulo merecia ser apóstolo? Quando a igreja começou lá em Atos 1, o apóstolo Pedro reuniu os apóstolos e disse: vamos escolher um para ocupar o lugar de Judas, alguém que caminhou conosco os 3 anos. E lá na frente apareceu Paulo, que não caminhou com Jesus, não conheceu Jesus. Se tinha alguém que era para ser apóstolo, esse alguém não era Paulo. Paulo não merecia, Paulo não tinha currículo para isso. Paulo era a pessoa menos imaginada para ser o apóstolo e menos provável para escrever quase metade do Novo Testamento. E aí Paulo diz: mas foi por isso que Jesus me escolheu, não porque eu era bom, não porque eu tinha nada para oferecer. E olha o raciocínio de Paulo: Deus escolheu o pior para mostrar que se ele pode fazer isso com o pior, imagina com as outras pessoas. Deus escolheu o pior dos pecadores para fazer dele apóstolo, para dizer que não existe situação que não possa ser restaurada por Deus. E a última coisa, irmãos, essa foi a restauração que Deus operou na vida de Paulo. E lá na cruz, foi a restauração que Deus trouxe para toda a humanidade. Existe um escritor chamado Tim Keller, que ele tem uma comparação que eu acho maravilhosa. Por que Cristo precisou morrer? Jesus, ele não poderia simplesmente ter perdoado e esquecido? E aí ele diz o seguinte: se eu tenho um carro e empresto para você, e você destrói o meu carro, bate meu carro, destrói meu carro, eu posso até perdoar, mas tem um prejuízo, o carro está lá destruído. Ou você paga o prejuízo, ou eu pago o prejuízo, mas alguém tem que pagar o prejuízo. Sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário? Não foi ele que destruiu o mundo, mas ele decidiu assumir o prejuízo. Lá na cruz, ele assumiu todo o prejuízo que nós causamos. E esta é a mensagem de restauração. E aí você pergunta: mas por que homens como Paulo tiveram que ficar presos? Por que a igreja sofre? Se lá na cruz a vitória foi alcançada. O reino de Deus, irmãos, é dividido em 2 momentos: o agora e o ainda não. Lá na cruz tudo foi restaurado. Lá na cruz todos os pecados foram perdoados. Lá a restauração foi decretada. E agora essa obra de restauração está sendo pregada. E lá no futuro todo o universo vai ser restaurado. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Lá Gênesis 1:31 vai ser recitado de novo. Tudo vai ficar bom de novo. A restauração já começou e ela está em curso, ela está sendo aplicada. E sabe quem é que Deus escolheu para pregar essa mensagem de restauração? Começou lá
com o apóstolo Paulo, começou lá com a igreja primitiva, começou lá com as pessoas para as quais Paulo pregou, para as quais Pedro pregou, para as quais os apóstolos pregaram. E de lá para cá, Deus está levantando pessoas para pregarem a mensagem da restauração. A restauração já foi assinada, já foi decretada na cruz do Calvário. Ela vai acontecer plenamente lá no futuro. E entre uma coisa e outra está a igreja, que é o povo escolhido por Deus para pregar a mensagem da restauração. Portanto, meu irmão, você, eu, todos nós aqui, fazemos parte do plano de restauração de Deus, porque Ele nos escolheu para dizer que Jesus está vivo e que há esperança para o mundo. Foi dito no começo da peça que Paulo estava escrevendo, vê o tamanho do pergaminho ali, ele estava escrevendo a carta aos Filipenses, e lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 13, ele escreve que, por causa do seu testemunho, a guarda pretoriana ficou conhecendo quem era Cristo. Só fala isso no texto. A gente não sabe como que foi isso. Mas nós imaginamos que é muito provável que uma cena como essa que nós vamos mostrar agora tenha acontecido na prisão do apóstolo Paulo em Roma. Apóstolo do Senhor Jesus. Eu quero abandonar a guarda pretoriana. Quero abandonar o exército de Roma. Eu quero entregar as armas. Quero deixar tudo para trás e me juntar a vocês para me tornar uma nova criatura. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Porque a salvação é para judeus, é para gentios, é para os romanos também. Amado Deus, eu apresento a Ti esse soldado que agora apresenta-se a Ti. Perdoa os seus pecados, porque eu tenho certeza que na cruz do Calvário, o Teu sangue derramado foi por ele também. Foi por ele que o Senhor morreu. Faça com que a partir de agora, Senhor, ele possa fazer parte da Tua igreja. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as botas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria forças para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram acabar matando irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o sangue, céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar.
A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vírus. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando o cativeiro para salvar alguém. A igreja vem. propagar o evangelho do reino, o evangelho que restaura a vida, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que os heróis da fé pregaram, e nós hoje fazemos parte da igreja. Você faz parte da igreja, leve essa mensagem adiante. Existe alguém que está aguardando a sua voz, a sua palavra. Você é o canal que Deus levantou juntamente com esta igreja para propagar o evangelho do reino em nome de Jesus. Aleluia! Glória! Aleluia! Cante conosco nessa noite. Cante conosco, cante conosco. Você faz parte dessa igreja. Aleluia! A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Juntamente com esses, você faz parte dessa igreja. A igreja que vai subir para os céus. E nessa noite, o mesmo Senhor, o mesmo Jesus quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua família para a glória do nome de Jesus Cristo. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com a porta do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. E que a graça do Senhor Jesus esteja com a sua igreja, a igreja de ontem e a igreja de hoje, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mediante a palavra que nós ouvimos desde o início deste culto, que nos traz o título como restauração, nós pregamos o evangelho que restaura, o evangelho que muda a vida, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, o evangelho que quebra correntes, o evangelho que, aleluia, liberta aquele que está preso nos vícios. E nessa noite, mediante esta palavra, o mesmo Jesus que salvou a vida daquele carcereiro é o mesmo Jesus que ainda continua salvando vidas. E eu quero fazer um convite a você nessa noite, que está no nosso meio, que quer entregar a sua vida para Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida nessa noite? Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para que Jesus transforme, para que Jesus mude? Você que nos assiste pela internet,
Você que está do outro lado, aleluia, você também pode entregar a sua vida para Jesus. Você pode escrever neste momento: eu quero, apenas uma palavra, aleluia, é o suficiente para que Jesus entre na sua casa, entre na sua história, entre na sua vida e mude, transforme, restaure aquilo que está perdido. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Há no nosso meio alguém que quer entregar a sua vida? Apenas como um sinal de aceitação, levante a sua mão nessa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida? Eu quero te dizer, Jesus ainda continua transformando, restaurando e mudando a história do mais vil pecador, aleluia. E Ele, quando você entrega a sua vida, Ele perdoa os seus pecados, manda para o lago do esquecimento e não se lembra mais. Mais uma vez nessa noite eu quero fazer uma pergunta: tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? A ADPERUS, desde 1947, abençoando o Brasil.